Seja bem-vindo a mais um episódio do Coubecast. Esse é o nosso 12º episódio e é muito bom ter você novamente aqui, e você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo também, que você possa fazer uma linda experiência com Deus através do episódio em que nós vamos conversar, conhecer um pouco a história, ouvir um pouco sobre a igreja, através da vida, da vocação do Padre Danilo Nobre. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. E com certeza tem muita coisa boa para a gente ouvir do Senhor. E eu quero agradecer aos patrocinadores desse episódio, a empresa Alofone, que mais uma vez está colaborando com esse nosso projeto de evangelização, e também as camisetas Templo Vivo. Padre, vamos começar então do princípio. Queria conhecer um pouquinho a sua história, a sua família, aonde você nasceu, os pais, se tem irmãos. Conta pra gente. Bem, eu nasci na cidade de Tupã, né? Em 1986, o segundo filho. Nós somos em 3 irmãos, né? Tem a Marília e o Vinícius, de uma família muito simples e uma família pequena, e já desde muito cedo participava ali da comunidade, de uma forma bem incipiente, assim, não muito engajada. Minha família não era assim muito religiosa, e na nossa simplicidade, embora vivendo alguns desafios também de vícios na nossa família, sempre tinha a experiência da honestidade, né? Isso eu destaco sempre. Em casa a gente sempre aprendeu que o que é seu, o que é do outro é do outro. Então esses valores, esses princípios que foram transmitidos de berço, como se diz, isso a gente leva para o resto da vida, né? Então, mesmo com os desafios que nós encaramos, né, a família toda desde muito cedo, experimentando assim a misericórdia de Deus também, em alguns momentos, em que a gente, de fato, dependeu de Deus, né, da sua providência. A gente, atribuo tudo à graça mesmo, né? De um Deus que nos salvou, nos chamou, nos resgatou, nos ofereceu a oportunidade de ser uma versão melhorada. Agora, eu tenho isso bem claro, né, de que eu posso ser melhor, e eu vejo isso na vida dos meus irmãos também, tentando superar, melhorar aquilo que a vida fez da gente até esse momento, né? Então, tem muitas experiências, e se a gente for contar, daria um episódio só para falar sobre isso, mas em tese, basicamente, escola, amigos ali, a infância vivida em Tupã, nasci na cidade, e com 10 anos de idade a nossa família se mudou para São Paulo, para a capital, com aquela ideia de tentar a vida na cidade grande. Mas durou apenas 2 anos, né? Depois de 2 anos a gente retorna para Tupã, onde de fato nós tínhamos ali as bases também de família e também base profissional para os meus pais, e aonde eu permaneci até quando eu ingressei depois no seminário, né? Mas eu acho que isso daí já é um outro capítulo da história, né? Sim, então o senhor teve uma certa base dentro da fé católica e um berço de educação, de princípios, de valores, com certeza foi bem importante na construção da sua vida. E quando a gente para pensar mais especificamente na sua história com Deus, como foi assim esses passos? Você fez a catequese, viveu experiências de retiros, grupos de jovens, como foi isso? Sim, tinha uma vizinha muito religiosa, a dona Sebastiana, e ela ia para a igreja toda semana, e de vez em sempre ela passava lá em casa e me carregava, e eu gostava, né, de frequentar a igreja com ela, isso quando criança, né, ainda. E ela frequentava muito e me levava junto. Eu me lembro nitidamente, eu quando criança, acompanhando a dona Sebastiana lá na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Tupã, né?
essa base de princípios, de valores que eu falei, que foram nutridos ali no berço de casa, isso de fato é o que ajudou a formar a nossa personalidade também. Isso a gente percebe na família, na forma com que agora a gente procura transmitir também esses mesmos valores para as sobrinhas, no caso, para as novas gerações que vão chegando, né? Quando a família aumenta, quando ela cresce um pouquinho mais. E aí, aos poucos, sim, participando da catequese, depois já de grupo de jovens. Ali, as primeiras experiências também de socialização no seio da igreja. E aí a importância desses ambientes, né, desses espaços religiosos para proporcionar que as pessoas façam uma experiência de fé, mas façam uma experiência também comunitária, que acaba abrindo para outras vertentes de posicionamento político, de organização social, de preocupação com o comunitário, no cuidado com o bem comum, essas bases ali, na pastoral da juventude, nas primeiras experiências de oração, de grupo de oração, de aprofundamento de dons. Por exemplo, eu participei muitos anos do Seminário de Vida no Espírito Santo, né, da Renovação Carismática Católica, né? Então eu sou fruto do Seminário de Vida, o curso Enchei-vos, influenciado pela minha irmã, que fez primeiro, e depois eu via ela fazendo o curso e foi brotando a curiosidade, o desejo de fazer também. Fiz, gostei, fui convidado para trabalhar, trabalhei por anos, né? Porque acreditava nesse curso e acredito até hoje, e recomendo, incentivo que o pessoal faça esse estudo bíblico que dá uma base fundamental, né? Para qualquer cristão, independente se é membro do movimento ou não. É uma recatequese, por assim dizer, né? Uma reevangelização, quando a pessoa passa por uma experiência como essa. E dali foi naturalmente brotando também a vocação, né? Ou o desejo para a vocação sacerdotal, né? O desejo de ingressar no seminário, discernir a vocação. Foi nesse ambiente aí de retiro, grupo de jovens e grupo de oração, né? Sim. Gosto muito de entender um pouco o fio da meada, né? Normalmente a gente já conhece os padres como sacerdotes e não entendemos o caminho que Deus utilizou até chegar nesse momento. E foi muito bom ouvir você falar dessa experiência com o grupo de jovens, com a vida de comunidade. E algo que Deus tem mostrado muito para nós que estamos acompanhando os episódios do Colbcast é essa experiência, né, que acho que é muito própria daqueles tempos e também importante para os tempos atuais, que é o Enchei-vos, porque vários padres que vieram aqui passaram por essa experiência. O padre Estevão, o padre Gabriel, o padre Lico, o padre Danilo. Então mostra a importância realmente desses projetos de evangelização e essas experiências, né? Acho isso muito interessante. E eu também sou fruto do Enchei-vos. Pois é, então a gente sabe a importância, a base que dá uma formação como essa, a qualificação, né? Por exemplo, eu aprendi a manusear a Bíblia ali, nesse curso, né? Capítulo, versículo, como encontrar um texto bíblico, como fazer uma lécio divina, né? Uma leitura orante da Bíblia, como fazer uma experiência de meditação, de silêncio, de contemplação, de colocar-se à escuta de Deus, por exemplo, tudo a partir de um seminário de vida no Espírito Santo. Né? Para mim teve um efeito até catequético. Eu não era crismado ainda, né? Acabei fazendo o crisma já um pouco mais velho. E o Enchei-vos também teve essa questão mesmo de ensinar mesmo a doutrina da igreja, que eu não conhecia nada, e foi no Enchei-vos que eu pude viver isso, além da experiência com Deus, com o querigma. Foi algo muito interessante. Os movimentos de modo geral, na verdade, porque, veja, esse curso, né, ele é uma capacitação dentro de um movimento que atraiu antes, um movimento que na época, por exemplo, que o padre Marcelo Rossi, com as suas músicas que ajudavam as pessoas a terem aquele reavivamento, uma reaproximação com a igreja, uma revalorização, né, das comunidades também, nos grupos, acabou favorecendo que eu me interessasse por isso, porque eu tinha outras
atividades na minha vida. Participava de um grupo de teatro, já jogava no time de handebol da cidade, então tinha os campeonatos. Em algum momento, inclusive, esses compromissos começaram a se conflitar. E tinha ensaio ou apresentação do grupo de teatro, e tinha campeonato para disputar, tinha que viajar com o time e tal, mas tinha retiro do seminário de vida. E aí? Então eu precisei fazer algumas escolhas, né? Embora eu gostasse de todas essas coisas, né? Eu tive que ir optando, escolhendo, e eu fui percebendo que, na verdade, eu acabava voltando sempre. O que mais me chamava atenção, o que mais me atraía, embora goste de teatro até hoje, embora goste especificamente do handebol até hoje, o seminário de vida ganhou, o grupo de oração ganhou, a igreja ganhou, né? O compromisso com a comunidade falou mais alto e acabou, enfim, me conduzindo depois para o acompanhamento vocacional, para o discernimento, a entrada no seminário, a ordenação e etc. Uhum. Voltando um pouquinho assim na sua história, nesse período, o senhor viveu experiências de namoro? Sim. E hoje, como padre, foi importante para você ter vivido essas experiências no próprio processo de discernir a sua vocação? Porque existem padres que não viveram a experiência de namoro e conseguiram, mesmo assim, discernir. Sim. Como você vê, dentro do seu processo mesmo, essas experiências na sua história, no seu discernimento? Para mim, especificamente, ajudou bastante. Porque hoje, com 11 anos de padre, eu olho para trás e observo o seguinte, que o ser celibatário, ou ter feito essa opção de vida, que é exigente, desafiante, difícil, né? Até em algum momento contra a natureza, nadar contra a maré, né? Então me ajudou a entender, por exemplo, que no momento em que eu faço a opção, né, de abraçar o ministério sacerdotal e livremente peço para a igreja para receber a ordenação, né, para abraçar o sacramento da ordem, eu não fui castrado. Eu optei livremente por isso, sabendo das consequências, né? Então, em outras palavras, a gente abre mão da relação genital, mas a relação afetiva, ela continua. Então, o ser celibatário não é deixar de lado a afetividade, isso tem que ficar claro. Porque às vezes, das duas uma, né? De um lado, a gente às vezes vai se tornando tão amargo, tão fechado, tão sisudo, carrancudo. Por exemplo, eu não posso citar nome porque eu não tenho advogado, mas enfim, eu conheci... Nós também não temos orçamento, padre, por favor. Eu conheci uma irmã religiosa que ela não sorria, e ela não abraçava. Ela cumprimentava a gente assim, com o braço esticado, tomando todo o cuidado do mundo para que não corresse o risco de encostar nela. Então, certamente ali deve ter traumas, situações para serem resolvidas, etc. É o mesmo exemplo, né? Para dizer que, não, nós somos afetivos, nós devemos ser afetuosos. E isso eu não renunciei à afetividade, entende? Nós somos seres sexuados, a sexualidade nos constitui. E eu falo muito isso na sala de aula, né? Nós não temos um sexo, nós somos um sexo. Ué, qual o desafio, então, de viver a partir, então, do celibato? Pois a castidade é um desafio para todo cristão, não só para o padre, não só para o bispo, não só para a irmã religiosa, mas também para os casados, para os leigos, para o solteiro, para o viúvo e também para o consagrado, né? E especificamente o celibatário é aquele que faz a opção em ser solteiro, em ser sozinho, com a perspectiva de viver para todos, né? Em função do reino. Isso é desafiante, não é tarefa fácil, mas é possível. Então foi acreditando nessa possibilidade, embora difícil, embora desafiante, que eu então tomei a decisão, fiz a escolha e estou aí há 11 anos tentando, caindo, levantando, prosseguindo, avançando, aprendendo, também com os deslizes da vida, digamos, né? Mais ou menos isso, né? Sim. E uma outra experiência que eu sei que o senhor já viveu
foi a experiência do acampamento. Sim. E, para minha surpresa, o senhor foi um dos pioneiros aqui da nossa diocese em fazer o acampamento. Conta um pouquinho para nós como que foi, tanto a própria experiência do acampamento, mas como foi chegar até lá em tempos que o acampamento não existia por aqui, né? Sim, há 20 anos atrás, Gil. Em janeiro de 2003, lá em Presidente Prudente, na paróquia São Judas Tadeu. O padre Wilson, na época, trabalhava na paróquia São José, em Tupã, e então ele, em contato com o padre Tiago Calçado, que é da Diocese de Presidente Prudente, na época seminarista, falou para ele, partilhou com ele essa experiência de acampamento, que lá em Presidente Prudente já era forte, e convidou ele para fazer, convidou ele para, enfim, enviar alguns jovens, e ele então convidou, escolheu, selecionou 15 jovens, os primeiros 15, né, lá em 2003, 10 de Tupã e 5 de Marília. Vocês vão para Presidente Prudente para fazer um curso, né, um retiro de 5 dias, chamado Acampamento Juvenil. E eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tinha feito outras experiências de retiro, outros cursos de igreja, mas esse não. Ou nesses moldes, muito menos. Vocês vão para lá com a incumbência de trazer para cá. Então vocês vão, façam uma experiência e depois a gente vai trazer essa experiência para cá, a gente vai aplicar o acampamento aqui na diocese. E assim nós fomos, né? Assim nós fizemos a experiência. E os 15 de Tupã, aliás, os 15 da diocese de Marília, né? 10 de Tupã e 5 de Marília, fomos e lá fizemos a nossa experiência, mas Deus tem seus caminhos, tem suas formas de trabalhar, e eu sou um daqueles que saiu de lá falando que foram 5 melhores dias da minha vida. Mais um para o clube. Mesmo porque algumas experiências foram frustradas da nossa parte, porque gente de Marília, de Tupã, lá em Prudente, e algumas dinâmicas ficaram um pouco prejudicadas, se é que você me entende, né? Da nossa parte, do que pode ser dito. E, enfim, depois a gente compensou em todas as outras vezes que a gente trabalhou, a gente caprichou com todos os cuidados do mundo para que não frustrasse a experiência dos outros também, né? Mas ali no terceiro dia eu fiz uma experiência muito forte com Deus, né, no acampamento. Eu levei um tombo, eu caí, e não chegou a machucar, mas foi o tombo que eu, nas minhas orações, assim, relaciono mais ou menos com aquele possível tombo de Saulo, que virou Saulo, né? Eu caí em mim mesmo. Então o Saulo que caiu em si se tornou Paulo, se tornou um grande apóstolo. E ali eu pedi para partilhar, falei um pouco, me abri, e Deus falou comigo e me ajudou no discernimento vocacional também. Nas dúvidas que eu ainda carregava, será que é isso? Será que é outra coisa? Será que é por aqui? Na época, inclusive, eu fazia acompanhamento vocacional com os jesuítas, então eu quase fui jesuíta. Depois iniciei o processo de acompanhamento vocacional na diocese. E depois que volto do acampamento, tive uma única conversa com a minha mãe, né, sobre essa coisa de ir para o seminário, sobre essa ideia de vocação e etc. E a experiência no acampamento e essa conversa com a mãe foram fundamentais para que eu fizesse a opção pela vida diocesana, para ser padre diocesano na Diocese de Marília e não lá para a vocação jesuíta, por exemplo, né? Enfim, então são muitas as situações, trabalhando depois no acampamento, tanto mais, né? Os primeiros acampamentos da Diocese de Marília não foram realizados aqui no território da Diocese, mas lá em Presidente Prudente, né? Com uma ajuda enorme do pessoal lá de Presidente Bernardes, né? Hoje Comunidade Obra de Amor, o Marcão, toda aquela equipe, né? O pessoal que ajudou e muito, né? Do Padre Wilson, evidentemente, que acompanhou todo esse processo. E ali nós então plantamos a semente, né? O princípio do que hoje é o acampamento espalhado, consolidado em toda a Diocese de Marília, em diversas paróquias. Eu acho que devia ter mais paróquias ainda do que tem, né?
e depois Santuário da Glória, Pompeia, e aos poucos vai expandindo, Junqueirópolis, e chega em Tupã, Arco-Íris, enfim, tantos outros lugares que hoje já promovem também, e muitas outras paróquias que hoje, por exemplo, fazem o Acampa Crisma, que já é um princípio, uma experiência mínima, Sim. básica também de acampamento, né? Tendo vivido a experiência do acampamento, hoje já como sacerdote, você tem essa visão. Como que você avalia a importância do acampamento dentro do papel mesmo do processo de evangelização? Porque realmente a gente tem visto esse crescimento, né, do acampamento na cidade de Marília, na diocese, e ele tem promovido várias experiências, né, de evangelização, de pessoas que estão retornando para a igreja, pessoas como foi a sua história, que já estavam na igreja e ali ganharam um novo sentido, um novo impulso, enfim. Nós sabemos que o acampamento é um grande meio para a evangelização, para a experiência com Deus. E como o senhor avalia assim esse papel, né, do acampamento, esse braço da evangelização? O senhor acha que é um dos grandes movimentos assim de evangelização que nós temos aqui na diocese? Sim, eu compartilho dessa ideia de que é um grande meio de evangelização, né, uma forma privilegiada que Deus se utiliza, né, para atingir pessoas, para resgatar famílias, para aproximar pessoas naquele tripé, né, de conhecimento de Deus, de si mesmo e do próximo. Eu destaco ainda como um grande aprendizado do acampamento, aprender a pedir ajuda, aprender a ajudar, né? Aprender a escutar, né? Não ter medo de partilhar, por exemplo, né? Então, entre tantas outras situações que o acampamento favorece, que as pessoas, por exemplo, resgatem a criança interior, né? Que as pessoas se desprendam um pouco desses aparelhos que dominam a nossa vida, os Uhum. nossos dispositivos. Existe vida sem. Pois ficar 5 dias com o telefone desligado, para algumas pessoas isso é inadmissível. E lá você faz Uhum. exatamente essa experiência para se reconectar, né, com você mesmo. Desliga o Wi-Fi e liga a sua espiritualidade, por Sim. exemplo, né? O contato com a terra, com a natureza, nossa, vai longe. Tem muitas situações que ajudam a pessoa a fazer essa experiência. A única preocupação que eu tenho certeza que não é só minha, é o pós, é o Uhum. depois. E eu fico assim, penalizado, né? Pensando, e já conversei com pessoas e ainda não me convenci, não consegui encontrar uma solução para essa minha dúvida de o que fazer depois de uma experiência tão rica, tão bonita, tão especial, tão forte que as pessoas fazem lá, da experiência com Deus, a sua misericórdia, de contato ali, de ajuda, né? Aprende, tá, pede ajuda, partilha, passa pelas experiências e volta. Quando volta, a família não fez o acampamento. O pessoal do trabalho não fez o acampamento. Você fez, então agora você é convidado a fazer a diferença. Ok, mas e quem acompanha? Como acompanha? O que é oferecido? O que nós oferecemos? O que nós, igreja, oferecemos, né? O que podemos fazer? Que tipo de organização? Porque assim, às vezes eu não sei se o pessoal tem medo, acha que não pode, que é proibido. Toda iniciativa é bem-vinda. Todo e Uhum. qualquer grupo que continua se reunindo depois daquela experiência, é essa a ideia de vida cristã, né? De comunidade que se reúne para além das 4 paredes da igreja, né? Assim foram as comunidades primitivas, os Atos dos Apóstolos, formavam pequenos grupos. E eu penso, né, tomara que isso não seja visto como pessimismo, que o futuro da igreja, eu suspeito que o futuro da igreja talvez seja esse. A volta às comunidades primitivas, pequenos Pequenos grupos grupos. muito bem organizados, onde todos se amam, se cuidam, se respeitam, se conhecem pelo nome, sabe minimamente as necessidades de cada um e ajudam em função delas. É mais ou menos por aí, Sim, né? é verdade. Então, essa ideia de pequenas células, pequenos grupos, pequenas comunidades, né? Uhum. E o acampamento é uma entre inúmeras outras possibilidades que a igreja, na sua riqueza de dons,
oferece, né? Na sua história bimilenar, muitas experiências. Cursilho da cristandade, Shalom, as novas comunidades que vão surgindo, muitas experiências. TLC, né? Treinamento de líderes cristãos, coisas que a gente nunca ouviu falar e que já teve na nossa própria Sim, diocese e que formaram, inclusive, muitas pessoas que hoje são aí os nossos anciãos, os nossos mestres aí, né, e que passaram por esse tipo de formação, né, para casais especificamente, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, e muitas outras possibilidades de encontro, de formação, de capacitação, os próprios cursos que a Escola de Evangelização Santo André oferecem também, para que as pessoas se capacitem, se formem para trabalhar, né, servir ainda mais e melhor sim. nas comunidades onde eles estão inseridos, né? Ouvindo o senhor falar, eu me recordo muito da minha própria história, né? Dentro da igreja, com Deus, porque o acampamento foi essa porta de entrada. Eu fiz o meu acampamento em 2011, foi o primeiro da cidade de Marília. E ele foi realmente esse chamado de Deus, de compreender, né, o caminho, a proposta de Deus para minha vida. E de fato, né, ele só foi possível porque no pós eu encontrei ali uma comunidade que me acolheu, que me ajudou e que impulsionou a concretização de tudo aquilo que eu entendi que eu tinha que viver. E passado esse tempo, né, 13 anos se passaram, eu vejo que o que me sustenta, o que me amadurece é essa experiência das pequenas comunidades, né? Então, hoje ainda eu tenho esse pequeno grupo que está comigo para Que rezar, que está legal, comigo em missão, que está comigo para estudar, perfeito. e é isso que realmente tem sustentado. Sim. Voltando um pouquinho, porque ainda o senhor nem se ordenou aqui na nossa linha do tempo, Vamos lá. né? E como foi, então, o senhor optou por caminhar, né, dentro da vocação Vocação, sacerdotal, sim. entrou no seminário. O senhor hoje é um padre que a gente sabe que gosta muito da parte intelectual. Foi assim enquanto seminarista? Como foi esse período até a sua ordenação? Bom, eu fiz magistério em Tupã, então eu estudei no antigo Cefam, né, que era um projeto, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento ao Magistério, né, antes de ingressar no seminário. Então ali eu já peguei gosto pelo magistério, gosto pela educação, e entendi que eu tinha uma vocação para a educação. Ali eu já entendi que eu tinha uma liderança que precisava ser lapidada, uma liderança que precisava ser explorada. Antes ainda, no ensino médio, eu fiz a experiência de política estudantil, então fui presidente do Grêmio da escola. Reativamos o Grêmio depois de muitos anos que estava desativado, né? Montamos uma chapa, fomos eleitos e trabalhamos em prol da escola, e aí transcende as paredes da escola, ganha uma projeção na cidade também. Ali foi ajudando a perceber que tinha alguns dons, algumas coisas que precisavam ser trabalhadas, e eu fui percebendo, né, algumas iniciativas. Depois, fazendo, claro, a direção espiritual, o acompanhamento vocacional, eu fui percebendo isso tudo como sinais vocacionais também. Então, depois da experiência do magistério, percebendo essa vocação para a educação, fazendo ainda a experiência de namoro também, e eu fui, enfim, fazer a experiência vocacional, e o Padre Wilson, lá em Tupã, foi fundamental nesse processo. E simplesmente eu cheguei nele uma vez e falei: padre, eu estou sentindo uma coisa dentro de mim durante a missa. Ele falou: o quê? Eu falei: não sei, durante a missa eu sinto vontade de estar lá no altar, eu sinto vontade de estar lá no presbitério, eu sinto muito forte essa ideia de quando eu faço leitura, quando eu faço comentário, quando eu leio as preces, eu me sinto muito bem. Eu gosto de fazer, eu participo da equipe de liturgia, isso me faz bem. Ele falou: então, bom saber disso. Próximo ano, eu vou te convidar para ser ministro da Eucaristia. Falei: não, Uhum. padre, daí tem um detalhe. Eu não tenho vontade de estar do seu lado no altar. É que eu estou sentindo vontade de estar no seu lugar. Isso está me preocupando. Estou ficando meio... Aí ele falou: aí são outros 500. Então nós precisamos fazer um acompanhamento, um outro direcionamento, um outro tipo de acompanhamento. Nós vamos identificar sinais vocacionais.
E aí inicia-se todo um processo, e o que eu acho muito bonito, eu sempre destaco isso, é que durante esse longo processo, ele nunca falou para mim, por exemplo, eu acho que você tem que ser padre. Né? Isso eu guardo comigo. De respeito mesmo, para que eu fizesse a experiência, para que eu tomasse livremente a decisão como tem que ser. Né? Ele nunca falou, eu acho que você leva jeito. Como às vezes brincando a gente fala, fulano, por que você não vai para o seminário? Você tem todo jeito? Não é bem assim. Não basta ter jeito. Né? Às vezes tem gente que tem todo jeito para uma coisa, mas não é chamado para aquilo. Né? Enfim, ali a gente foi então identificando, puxando nas raízes da família, identificando na história, fazendo a árvore genealógica ali, um exercício muito bonito que eu fiz, por exemplo, de identificar quais pessoas foram na minha história de família no passado chamados, quais responderam e quais não responderam. Mas o que isso tem a ver? Então Deus está chamando pessoas nessa família há tanto tempo. Quantas responderam? Quase nenhuma. Quantas responderam? Né? Por que não? Então isso me ajudou a responder a pergunta, a grande inquietação que todo vocacionado costuma fazer: será que é Deus mesmo que está chamando? Né? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? Será que não é vontade minha? E que se fosse vontade minha, seria passageiro. Arrumasse a namorada, ia focar no namoro, ia deixar de querer cuidar das coisas da igreja, ia focar nas coisas do estudo, entrando na faculdade, ia focar no projeto profissional e esquecer dessa coisa de vocação, mas não passava. Cada vez mais, cada nova turma de seminário de vida, cada retiro que participava, cada missa que participava, falava cada vez mais forte dentro de mim essa ideia de que, olha, eu quero servir, eu me sinto chamado, e eu acho que Deus está me chamando para isso mesmo. E aí depois foi só discernir se era vida religiosa, no caso, os jesuítas, com os quais eu me identificava e me identifico até hoje, né? Ou com a vida diocesana. E aí depois dessa conversa com a minha mãe, depois do retorno lá do acampamento, o discernimento e a decisão de ingressar então na vida diocesana. Né? Isso aconteceu em 2005. Eu entrei no seminário não para ser padre, mas para discernir a vocação, tem diferença. Né? Porque a gente entra sem certeza nenhuma. Né? E aos poucos então vai permitindo que Deus trabalhe, que Deus ajude você a dar os passos necessários. Por exemplo, nós éramos em 10, a minha turma, em 2005. Hoje, geralmente, a turma que tem mais é 4, 3, mas isso é uma outra história. Entramos em 10 vocacionados em 2005. Ao final do processo, lá em 2013, só eu fui ordenado. E confesso a você que, dependendo do ponto de vista, eu não era talvez o mais cotado. Eu vejo assim, o mais indicado, o melhor, sei lá, né? Eu vejo assim, né? Então Deus tem seus caminhos, né? Que são insondáveis, né? Seus mistérios. Né? Então ingressei no seminário propedêutico 2005, que é um processo ali de amadurecimento, de revisão das disciplinas do ensino médio. Eu tinha acabado de sair do magistério, né? Então tive uma certa facilidade com os estudos, e aí se preparando para o vestibular em filosofia, e depois a gente ingressa, né? Faz 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia, nesses longos 8 anos aí na formação sacerdotal. E eu ainda, primeiro fiz o bacharelado, e aí quando eu terminei o bacharelado em filosofia, a FAJOP, a nossa faculdade aqui em Marília, a Faculdade João Paulo II, passou a oferecer licenciatura em filosofia. Como já tinha essa experiência anterior do magistério, eu fui até o bispo, na época o Dom Oswaldo, né? Hoje o nosso bispo emérito, e falei: Dom Oswaldo, eu estou com vontade de estudar mais. Terminei agora a filosofia bacharel e está sendo oferecido licenciatura. Eu posso fazer licenciatura? E eu lembro nitidamente assim, a reação dele. Ele falou: geralmente o pessoal vem aqui pedir para estudar menos, pedindo para eliminar a matéria. Você está pedindo para estudar mais? Eu falei: eu quero, eu gosto, porque eu já estou pensando no futuro, eu penso em fazer um mestrado em filosofia, tal. Eu gostei da filosofia. Ele falou: geralmente o pessoal não gosta da filosofia. Você gostou? Claro que pode estudar, porque tinha que pedir uma bolsa, né? E a diocese tinha que pagar.
E aí, automaticamente, ele falou, não, pode fazer, tá autorizado, né? Olha só. E aí foi uma consequência natural, né? Eu ingresso na teologia em 2009, então eu fazia teologia de manhã e voltava na faculdade à noite para fazer essas disciplinas da licenciatura. Como era a primeira turma, eu não tinha como adiantar matérias. Então quase toda noite eu ia até a faculdade e fiz 2 cursos aí ao mesmo tempo. E aí fez o bacharel em filosofia, licenciatura em filosofia, depois o bacharel em teologia também, né? 2 anos depois de ordenado, eu já ingressei no mestrado. Fui para o mestrado em filosofia, né, aqui na Unesp de Marília, né? E na sua vida sacerdotal, o senhor recebeu muitas missões distintas, né, desafiadoras, que a gente precisaria de um longo tempo para falar sobre Só sobre elas. isso. Mas eu queria ouvir um pouquinho do senhor, enquanto sacerdote ordenado após esse período então intenso de estudos, né? Nós já entendemos que o senhor conciliou o sacerdócio também com essa parte de continuar os estudos. Sim. Mas quais foram os seus maiores desafios, né, ao longo desses 11 anos já como sacerdote? Porque foram vários, né? Sim. E quais foram os maiores desafios aí? Então, fui ordenado em 2013, eu exerci o diaconato na paróquia Santa Antonieta, fiquei os primeiros 6 meses como padre, como vigário paroquial, trabalhando com o padre Anderson Messina, e quando eu prestei o processo seletivo para o mestrado, então já como padre, em 2014 eu ingresso no mestrado em filosofia na Unesp e vou trabalhar na paróquia São Miguel, com o cônego João Carlos Batista, né? E apenas 1 ano depois, né, que estava ali trabalhando na São Miguel e atendendo também a então Capela Maria Mãe da Igreja, hoje paróquia, para minha surpresa, no final daquele ano veio a novidade, o bispo propõe, né, que eu auxiliasse a então comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, que pertencia à paróquia Santa Isabel, na construção da igreja, né? Então era um sonho de mais de 20 anos e ele falou, olha, o conselho, estamos sugerindo que o senhor assuma a futura paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. O senhor aceita? Eu falei, onde fica essa paróquia? Onde fica essa igreja? Ele falou, não, então não tem. Tem um terreno e tem um dinheiro que o pessoal está juntando já há alguns anos e tem um sonho de um dia construir a igreja. O senhor aceita? Gil, naquele momento eu falei, eu acho que o bispo não coitado, eu fiquei, né, eu falei, como assim? Eu não tenho experiência. Ele falou, mas o senhor não vai construir nada sozinho? Tem toda uma equipe para ajudar. Eu falei, mas eu não sei nem onde é. Onde esse pessoal se reúne? Aí ele disse, eles se reúnem aos domingos, tem uma celebração de uma missa, na quadra, no pátio do Colégio Criativo, há muitos anos, né? E eles estão se reunindo e já tem o projeto da igreja, lá no final da Avenida Esmeralda. Eu falei, aceito, mas eu nunca construí nem casa na árvore, eu não tenho noção de como que faz um alicerce. Como ele falou, então o senhor vai aprender, vai fazer essa experiência aí agora. E modéstia à parte, depois de 3 anos e meio de muito trabalho, de muitos desafios, então conciliando o mestrado em filosofia na Unesp com o início das obras, então 31 de janeiro de 2015 ele cria a pró-paróquia, né? E no mês seguinte, no final de fevereiro, a gente já inicia o trabalho de terraplanagem lá do terreno, que era um terreno muito acidentado, e a gente entendeu que para a construção de uma igreja, para se tornar a matriz, né, para ser a paróquia, ele precisava então utilizar o maior número possível de espaço ali, para caber, salas de catequese, salas de reunião, secretaria paroquial, sacristia, capela do Santíssimo, tudo que a gente conseguisse. E aí entendemos que a questão seria, no fundo da igreja, construir no desnível e para baixo também a secretaria, a sacristia, no fundo da igreja, e em cima salas de catequese, ocupando ali todo o espaço no limite. E foi como a gente conseguiu fazer. 3 anos e meio depois, a gente estava inaugurando a paróquia, né? Foi uma construção muito rápida
e se tornou, devido àquela beleza dos vitrais, né, mais de 200 metros de vitral, se tornou mais um cartão postal na cidade Sim. de Marília, uma referência, uma paróquia muito requisitada para casamento, sobretudo, para missas de formatura, cultos ecumênicos, etc., devido à sua beleza, à sua posição estratégica, por várias razões. E eu, então, estava ali à frente desse projeto. Esse foi, até hoje, o principal desafio da minha vida, né? A realização de um sonho que no início causou medo, mas que hoje eu olho para trás e vejo que me proporcionou muito aprendizado, né? Eu aprendi muito na administração dos bens eclesiásticos e ocasiões assim de eu tinha que escolher, ou paga o pedreiro ou ou compra o material, algo assim nesse Uhum. sentido, né? Ou recebe a côngrua canônica, então abre mão aqui, faz ali, faz uma promoção e ao mesmo tempo experimentando a providência divina, que não falha, que agiu e que ao final desse período de construção a igreja entregue, pronta, digamos assim, né, acabada ou em vias de acabamento e sem dívidas, né? E é evidente que isso demonstra também o compromisso do povo fiel, cristão, católico de Marília, que abraçou a causa, né? Os bairros ali que entenderam a proposta, a importância de ter uma igreja no bairro, né? E, Uhum. enfim, a realização do sonho daquele povo que permanece lá e o padre que está de passagem, porque ao final de 6 anos, geralmente, o padre é transferido. Então foi uma experiência, 3 anos e meio construindo, quer dizer, 4 anos construindo. No ano seguinte, a Capela Santa Luzia do distrito de Lácio passa a pertencer ao território da paróquia, agora criada, a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. E naquele ano nós reformamos inteiramente a Capela Santa Luzia também, do piso ao telhado, do sacrário ao altar, tudo, da sacristia à entrada, né? Reformamos ela inteira. No outro ano vem a pandemia, fecha as igrejas. Então, é uma leitura que eu estava fazendo outro dia até na terapia, né? Constrói a igreja e fecha. Depois vai passando a pandemia, vem a transferência. Uhum. Então, algumas pessoas disseram: o senhor não usufruiu ou pouco celebrou na igreja que o senhor construiu. Não é justo. Eu falei: é justo, porque alguns têm que plantar e outros vão colher. E a nossa vida é plantar sementes por onde a gente passa. E fui embora, juntei minhas coisas, fui transferido com alegria, porque cumpri o meu papel, fiz aquilo que me era pedido, era esperado, e acho que fiz, pelo menos, bem feito naquilo que me cabia. Eu também acho, viu? Ficou E vou linda. embora, e tem que transferir, e eu sou favorável, tenho que transferir mesmo, é bom agora ter outra experiência, escutar uma outra homilia, uma outra organização, e agora eu vou pastorear em outro canto, né, e tá tudo bem, né, enfim, eu acho que eu já falei um pouquinho até a mais do que você perguntou. Imagina, foi ótimo entender esse processo, porque realmente a paróquia é linda, né? E é muito bom ver, né, como que existe uma participação, um engajamento hoje de muitas pessoas Sim, ali. sim, graças a Deus. E algo que vendo de fora parece ousado também é imaginar um padre como um aluno da Unesp aqui de Marília, pelo fato de que lá nós sabemos que muitos não professam a fé católica. O senhor encontrou alguma dificuldade nesse meio ou foi algo natural? Por incrível que pareça, e eu gosto, foi muito bom você ter perguntado isso, eu gosto sempre de frisar. Não, graças a Deus, nenhuma dificuldade, nunca, em nenhum momento, né? Nem piada de mau gosto, comentário. Sim, quando eu cheguei lá, as pessoas já sabiam que eu era padre, os professores, os funcionários, mesmo porque alguns paroquianos a gente encontra, porque são funcionários também. Uhum. Os colegas de turma, quem não sabia já fica sabendo, porque vai convivendo 1, 2, 3 semanas e aí acaba. Onde você trabalha? Com o que você trabalha? O que você faz? E eu sempre disse: eu sou padre e sou professor. E sempre com muito respeito.
desde o processo seletivo, nos créditos, né, as aulas que a gente frequentava, nos trabalhos que realizava junto, os eventos que eu participava e ajudava a promover. Na Unesp eu sempre fui muito bem acolhido, muito bem aceito e nunca tive nem eu pelo menos, nenhuma experiência constrangedora, né? O que me fez, então, entender assim, um nível de maturidade. Pelo contrário, em algum momento, apresentação de trabalho ou algum assunto que aparecia na sala de aula, em algum momento de aula, em que solicitava-se a opinião do padre, eu perguntava o que pensa a igreja, não sei o quê, eu dizia e observava que as pessoas prestavam atenção. Porque elas sabem da seriedade da igreja. Aqueles que não professam fé são pessoas também, são cidadãos, filhos de Deus, e que, pelo menos ali no meio acadêmico, muito respeitosos, pelo menos aqueles com os quais eu convivi, com quem eu tive ali o privilégio de passar o tempo de mestrado e depois um doutorado. São 2 programas de pós-graduação distintos, né, totalmente diferentes, o da filosofia e depois o da educação, mas sempre com muito respeito, sempre tratado com muito respeito mesmo, sem nenhum tipo de constrangimento, e toda vez que eu iria falar alguma coisa, me posicionar, as pessoas prestavam atenção, tiravam dúvida, e acabei fazendo o batizado do filho de uma, fiz o casamento de outra, e atendi em confissão uma pessoa, outra, e procurava para direcionamento espiritual, porque é natural, né, que isso aconteça também. Pessoas que eu tenho amizade até hoje, fruto dessa experiência lá de estudo, de pós-graduação, né? Então, é bem ao contrário do que talvez a gente imaginava que poderia ser. Surpreendente. Sim. Debates assim muito adequados, respeitosos, e com aquelas pessoas que professam uma outra fé diferente da minha, ou que não professam fé nenhuma, mas com um nível, né, de respeito, um nível democrático, de que posso não concordar com o seu posicionamento, mas respeito. Aliás, eu acho que é isso que anda faltando no mundo. Sim. Enquanto aluno do curso de Teologia para Leigos, eu me recordo que o senhor me deu aula de moral do amor e da sexualidade faz alguns anos. Também. Também, né? Teologia pastoral também. Moral social também. E essa questão de falar sobre a sexualidade dentro da igreja, muitas vezes é um assunto que vai virando um tabu, né? E eu gostaria de ouvir um pouco o senhor a respeito desse assunto, né? Como ter esse olhar, como dialogar a respeito da sexualidade, compreender o sentido da sexualidade segundo a visão de Deus. Não só na igreja, Gil. No mundo, de modo geral, em diversos ambientes, a sexualidade humana continua ainda sendo visto como um tabu, né? E ainda bem que nós temos, no âmbito ali do estudo da teologia, essa disciplina, uma disciplina como essa, de sexualidade humana, ou de moral do amor e da sexualidade, para a gente esclarecer um pouco, distinguir as coisas e falar abertamente sobre outras, para que se quebre mesmo alguns paradigmas, para que se quebrem alguns tabus, né? Para que as pessoas, enfim, compreendam, talvez de uma vez por todas, que a sexualidade é um dom, é uma riqueza, é um presente que nós recebemos gratuitamente de Deus. Portanto, quem criou a sexualidade não foi o capeta, foi Deus, né? Um presente que Ele nos deu nos constitui. Aquilo que eu dizia há pouco, eu não tenho um sexo, eu sou um sexo. O principal órgão sexual do ser humano qual que é? O cérebro, né? Entre tantas outras coisas que a gente vai aprendendo, para não ficar naquela ideia do proibido, da castração, do que pode e não pode, de que isso é santo e aquilo é pecado, o sagrado e o profano, essa divisão dicotômica que mais atrapalha do que ajuda as pessoas a serem felizes, vivendo a sua liberdade com responsabilidade. Aí os conceitos fundamentais da teologia moral que a gente procura trabalhar no âmbito específico da sexualidade. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas procurarem um sacerdote no confessionário e terem uma dificuldade de assumir as responsabilidades.
vai dizer: ah, porque eu bebi demais, aí eu perdi a noção e por essa razão eu acabei falando o que falei, acabei fazendo o que fiz. Não, você fez porque você quis, você bebeu porque você quis, você usou esse entorpecente ou aquele porque você, de alguma forma, quis, né? Eh, então assume, é mais bonito você admitir. Aliás, esse é o primeiro dos 12 passos dos Alcoólatras Anônimos, né? Admito que sou impotente diante desse vício, seja ele qual for, não só o alcoolismo, né? Admitir. Veja que esse é desafiante demais. Primeiro a pessoa tem que passar por esse primeiro passo, para que depois ela chegue, ela avance nos demais, para chegar até no 12º. Admito que eu tenho esse limite. Admito que eu tenho esse pecado. Aliás, é a base do sacramento da reconciliação, né? A pessoa se acusar, minha culpa, minha máxima culpa, né? Eu, pecador, admito, né? Peço perdão porque eu pequei, porque sou frágil, porque sou humano, porque sou limitado, porque sou um vaso de barro, como diz a Escritura, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de perdoar o outro porque antes têm dificuldade de perdoar a si mesmas. O auto-perdão é uma base importante que muitas vezes é desconsiderada também, né? Deixada de lado, enfim. Então, no âmbito específico da sexualidade, que é o que você perguntou, ainda falta avançar e muito, as pessoas perceberem a beleza que é a própria sexualidade humana, né? E se aceitarem, não caírem numa neurose de um lado, onde tudo é pecado, tudo é feio, tudo é sujo, tudo é perigoso, o mundo é essa perdição, é um caos, então eu me enfio na igreja como se fosse um bunker, um lugar, uma redoma de vidro, e aqui eu estou protegido, porque não é assim o mundo, imagina, não dá para viver dessa forma. Por outro lado, não cair na libertinagem. São sempre os extremos, né? Então, talvez a beleza da vida seja justamente isso. Desde Aristóteles, a gente está aprendendo e tentando entender que a justa medida, né? O equilíbrio se dá justamente aí, né? No justo meio, né? Tem não muito ao céu, não muito à terra, não muito ao mar, nem muito à terra, mas encontrar ou tentar encontrar um equilíbrio. Aí a importância da terapia, a importância da direção espiritual, a importância dos sacramentos. A igreja oferece para cada etapa da nossa vida um sacramento. Isso é uma riqueza. Quando o bebê, o batizado, cresce um pouquinho, faz a primeira Eucaristia, avança mais um pouquinho, é crismado. Faz um discernimento vocacional para descobrir se tem vocação para o matrimônio ou para o sacramento da ordem. E em qualquer momento da vida que a pessoa sentir necessidade, ela pode recorrer ao sacramento da reconciliação e à unção dos enfermos. Veja a beleza dos 7 sacramentos. A riqueza da igreja de oferecer esses meios de santificação para favorecer que as pessoas se salvem, que as pessoas encontrem com o sagrado, com o divino, né? Que elas se religuem, daí a ideia de religião, né? Refaçam a aliança que foi quebrada, que é sempre iniciativa de Deus, né? Ele toma sempre a iniciativa de vir ao nosso encontro, enfim, de nos ajudar a nos encontrar, a sermos felizes, porque é para isso que ele nos criou, para sermos felizes, plenos, realizados, não para outra coisa. E a sexualidade, claro, é um, entre outros, caminhos também de realização de vida, né? Um, entre outros, caminhos de felicidade, de satisfação, né? Eu vejo que quando se fala, né, sobre esse assunto, há uma dificuldade realmente de expressar esse lado daquilo que é belo, né? E do sentido de se viver a sexualidade segundo o plano de Deus, segundo a realidade própria que cada estado de vida, né, pede. Então, às vezes, se para muito nessa parte do certo, errado, pode, Pode, não não pode. pode, proibido e permitido. Mas qual o sentido Pois é. e qual é o fruto de se viver, né, a sexualidade segundo a vontade de Deus? Talvez seja esse um desafio, né, para A nós. cama é o altar do casal, porque ali o casal celebra a vida. A dupla dimensão, a dupla finalidade, né,
da sexualidade. Tem duas dimensões, dimensão unitiva e dimensão procriativa. Durante muitos e muitos séculos, a sexualidade era somente para a procriação. E muita gente ainda tem essa ideia de que a sexualidade é só para procriar. Ela é também, a igreja desenvolveu esse outro princípio com o auxílio dos avanços científicos, de que ela tem uma dimensão unitiva também, ou seja, ela é ocasião para que o casal se aproxime, se una, transmita afeto, carinho, né? E possa viver bem, e possa continuar nutrindo aquela mútua atração que favoreceu que um dia eles se encontrassem, se unissem, se tornassem uma só carne, como diz o Evangelho, e possam então ser felizes e fazer um ao outro feliz também. Então, basicamente, claro que na teoria é muito mais bonito falar. No dia a dia, na prática, é o desafio diário de cada casal, de cada celibatário, de cada consagrado, de cada solteiro, de cada viúva, enfim, de cada pessoa, para a vivência de acordo com o seu estado de vida. Sim. E a igreja, ela defende a vida em todas as etapas e ela, com muita coragem, né, se pronuncia a respeito disso. E eu gostaria de tocar em alguns assuntos, né, com o senhor, a respeito, primeiro, sobre o posicionamento da igreja. Qual é o posicionamento da igreja? E o segundo qual o sentido, né, de se viver segundo esses posicionamentos. Então são assuntos que são polêmicos, de certa forma, mas eu acho que vale muito a pena a compreensão e entender como a igreja tem se posicionado e para quê, né? O porquê que ela se posiciona dessa forma. Então, o primeiro assunto que eu queria apresentar para o senhor é em relação ao aborto. Sim. Qual é a posição da igreja sobre o aborto? Bom, isso nós já sabemos, e a igreja não mudou, não pretende mudar, não mudará e não abrirá exceção, né, no seu posicionamento, que é sempre o mesmo, irrestrito, de defesa intransigente da vida, né? E como sacerdote católico, e antes disso, eu gosto de frisar também, inclusive em sala de aula eu recordo, mesmo que não fosse padre, mesmo que eu não fosse católico, mesmo que eu não fosse cristão, pelo simples fato de ser humano, eu, Danilo, sou contrário ao aborto. Simples assim. É importante que se diga isso porque, por motivos políticos, alguns anos atrás, algumas pessoas disseram, mas como é que pode um padre se posicionar contra o candidato que é contra o aborto? Eu digo que são setores diferentes. Eu não gosto do candidato X, que defende supostamente essas pautas, mas que infelizmente tem práticas totalmente adversas. Fala que defende o aborto, mas pratica a morte de outra forma, mas isso é uma outra história. Enfim, defesa intransigente, defesa irrestrita da vida e toda a vida. A igreja defende toda a vida. Quando eu digo isso, é importante que se diga a vida que ainda não nasceu, a vida que já nasceu, a vida que está por um triz. E aí a gente entra no campo da eutanásia. Essa vida também importa. O Papa Francisco tem falado isso muito desde o início do seu pontificado, desde o seu primeiro documento, a Evangelii Gaudium. Ele tem falado sobre a cultura do descarte. A pessoa, num determinado momento da vida, já não tem mais valor porque já não dá lucro, então descarta, abandona num lar, num asilo, já não visita, já não cuida e deixa ela ali, de alguma forma, descartada, abandonada. Então, a vida idosa importa, a vida doentada importa, a vida que ainda não nasceu importa, a vida negra importa, a vida quilombola importa, a vida do ribeirinho, a vida feminina, masculina, a vida da criança, a vida do jovem, do adulto, a vida trans, a vida homo, a vida hétero, toda a vida importa. A vida do preto, do branco, do amarelo, do vermelho, a vida do encarcerado. Então, não tem primeira categoria, segunda categoria, primeira classe, segunda classe, a vida que vale mais que a outra, toda a vida. Então, o debate sobre o aborto, ele se torna pequeno quando a gente amplia um pouco mais o horizonte e entende o valor da vida. Essa é a razão de entender que se Deus nos deu essa oportunidade de fazer essa experiência aqui que nós chamamos de vida, essa aventura que nós chamamos de vida,
Por que então não favorecer, não permitir que ela aconteça? É evidente que existem tantas outras situações que aí fogem também é, da nossa capacidade até de opinião. Porque eu penso, o que diz respeito à justiça, os legisladores lá, os homens da justiça, os operadores do direito é que devem julgar, não é meu papel. Né? O que diz respeito à lei, nós temos representantes que são pagos com o dinheiro do nosso imposto e um imposto alto que nós pagamos, né? Para isso, são pagos para isso. Eles é que devem legislar e decidir. E aquilo que diz respeito à nossa visão, ao nosso campo então de atuação, aí sim, a gente se posiciona, a gente continua defendendo sem nenhuma dificuldade. Então, contrários ao aborto, contrários também à eutanásia. O que não significa dizer, por exemplo, que nós não somos sensíveis à dor. Nós não somos sensíveis, por exemplo, ao caso de estupro. É evidente que são situações limite e para todas essas situações a igreja sempre tem uma palavra. Para todas essas ocasiões a igreja sempre oferece um caminho. A diferença é que as pessoas nem sempre querem escutar o que a igreja tem para dizer. E tudo bem também, porque a igreja não obriga ninguém a nada, isso é importante que se diga. A igreja sempre deixa as pessoas livres para optarem o que elas decidirem, o que elas quiserem fazer, desde que saibam e tenham consciência das consequências das escolhas que elas fazem. Isso é importante que se diga. A igreja não é o lanterninha do cinema, a igreja não é o bedel que fica no pátio da escola mandando entrar para a sala, a igreja não é o inspetor de aluno, enfim, não é o guarda de trânsito que fica... Não. A igreja é mãe, a igreja é mestra, que educa, que ensina e que corrige os seus filhos. Por isso, tudo aquilo que ela diz, o que ela orienta, o que ela escreve na sua doutrina é para os seus filhos. Quando nós somos batizados nessa igreja, nós assumimos direitos e deveres. E é uma pena que nem sempre nós cristãos batizados saibamos dos nossos direitos e principalmente dos nossos deveres também, para saber exatamente o que podemos e o que não devemos, o que, enfim, como é que devemos nos posicionar no mundo. Daí falta catequese, falta estudo, falta teologia, né? Falta evangelização. E é um desafio constante. Né? Para nós, homens de igreja, conseguirmos, de quando em quando, educar o nosso povo. Penso que já avançamos e muito. E programas como esse, quadros como esse, ajudam também, evidentemente, as pessoas a abrir a cabeça, a consciência nesse sentido. Bom, tudo isso para dizer que a igreja não obriga ninguém a nada. Né? Ela defende sempre a vida e defende a liberdade também, que é o sacrário da alma. A consciência do ser humano é intocável. Somente Deus e a própria pessoa é que tem acesso à própria consciência, que é o centro das suas decisões, escolhas, opções que elas fazem. Né? E Deus respeita muito a liberdade humana. É que muitas vezes nós não sabemos muito bem lidar com isso. A gente queria que Deus interviesse logo. São perguntas que as pessoas fazem. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Como se por acaso ele fosse o controlador de... Não, ele é um grande pai, criador, sim, de todas as coisas, e que confia no ser humano, e que enche o ser humano de dons. Nós é que ainda não, talvez, tomamos consciência disso, para perceber que, agindo conforme Deus assim planejou e nos deu de presente, a gente só pode ser feliz. Não dá para ser infeliz aquele que procura viver segundo o plano de Deus. Isso é claro, isso é evidente. É que talvez a gente ainda não tomou consciência, ainda não sabe da importância daquela cruz, né, do valor, né, da criação, e por isso acaba muitas vezes se perdendo pelo meio do caminho. Muito bom. Agora a gente vai para um quadro aqui, que é o quadro Reels Colbcast. Okay. Ele é bem desafiador, padre. Por quê? Porque o senhor precisa falar de um assunto complexo em pouco tempo. Porque quando eu for editar o vídeo, eu não posso fazer corte. Então tem que durar 1 minuto e meio ali. No máximo. Do Reels. E esse vai ser bem difícil, hein? É um dos Reels mais difíceis. Porque eu vou continuar nesse tema, nessa pauta da defesa da igreja em favor da vida. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre
os métodos contraceptivos, a posição da igreja sobre isso. Tá. Dá para falar? Vamos tentar. Vamos lá. É na mesma ideia de que a igreja, defendendo a vida, ela então orienta os casais a fazer o planejamento familiar. E planejar ter uma família não significa só ter filhos. Significa ter consciência também das condições que esse casal, que essa família tem na orientação na organização da sua casa, né? No orçamento doméstico, numa vida profissional, dos projetos que ambos devem ter, né? Para viverem bem, né? Então, quando a igreja orienta e se posiciona contra, rejeita esses métodos, é para favorecer que os casais estejam abertos à vida, mas com responsabilidade. Acho que essa palavra define bem. A liberdade com responsabilidade, planejamento familiar. Essa é a chave de leitura. É claro que se deixar, eu vou ficar falando um monte aqui, mas não pode, né? E um outro assunto é sobre as técnicas de procriação ou fertilização artificial. Sim. A fertilização in vitro, né? A reprodução assistida. Esgotadas todas as possibilidades naturais, o casal ainda tem essa possibilidade. E aí é um avanço da ciência e que favorece, facilita que muitas vezes o casal realize o sonho de ter uma criança. O pequeno detalhe ético aí, e é onde a igreja se coloca, né, e se posiciona, é que a gente não pode brincar de Deus. Quando o ser humano quer selecionar e escolher, e hoje com o avanço da genética é possível escolher a cor do olho, o jeito do cabelo, aí o geneticista identifica lá que vai ter alguma possível célula que um dia pode ser que se torne cancerígena, então já elimina. Isso acaba fazendo aquilo que o Papa Francisco tem chamado de cultura do descarte, né? O grande problema é esse, porque são fecundados os óvulos e são descartados todos aqueles que não são utilizados, os que não foram implantados. Mas uma vez que o óvulo é fecundado, né, que houve a união do espermatozoide no óvulo, ali já há vida. Houve fecundação, já, na nossa visão, né, cristã católica, já há vida. Se já há vida, não pode ser descartado, né? Aí sem falar nos riscos, se esse óvulo tiver alguma deficiência também, ele não vai vingar, mas já houve ali a fertilização e aí acaba sendo descartado. Então esse é o problema, esse é o desafio, é um dilema ético. Esses temas que você está apresentando é o que nós chamamos em bioética de situações limite, né? São situações delicadas, são casos extraordinários. E cada caso é um caso e merece ser, então, abordado com muita paciência, com muito diálogo, com muito respeito também, né? À vida humana sempre, que é o princípio fundamental. Uhum. E um último assunto desse nosso quadro é em relação à importância de nós, leigos, conhecermos mais a fé católica, né? Então, existe um pouco essa característica, né, de parte dos católicos em não estudar, conhecer a fundo a fé católica. E eu sei que o senhor tem dedicado o seu ministério a ajudar, contribuir, né, dando aulas ali no curso de teologia para leigos. Então, eu imagino que o senhor conheça um pouco os frutos, né, na vida de quem se abre a esse conhecimento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa realidade de quem acaba vivendo a fé católica sem conhecer a fundo essa riqueza. Sim. É um desafio grande que as pessoas busquem o conhecimento naquela perspectiva de uma formação constante, a formação permanente, né? A catequese, ela deveria continuar, permanecer durante a vida toda das pessoas. Para quem de fato quer ter vida de comunidade, quer ter uma vivência cristã bem estruturada, ela deveria procurar
o conhecimento, os estudos. Nós temos, por exemplo, na Diocese já há bastante tempo, o curso de Teologia para Leigos, que você citou, e você é aluno egresso do curso, né? E a própria Faculdade João Paulo II oferece, né, a formação. Nós oferecemos o curso de Filosofia e Teologia na modalidade de ensino à distância, justamente para atender esse público que tem vida de trabalho, família e tal. Então, caminhos existem. Nós já vemos um avanço. Nos últimos tempos eu tenho percebido uma busca, as pessoas estão pesquisando. Eu acho que a internet tem favorecido isso, Sim, tem muito. ajudado. Eu lamento muito, por exemplo, ainda que as pessoas conheçam tão pouco a doutrina social da igreja, né? Eu sou assim, eu fico o tempo todo incomodado com isso. Por que as pessoas não conhecem? E seria tão bom se elas conhecessem um pouquinho de Rerum Novarum, 40º ano, Gaudium et Spes, né? Pater Terris, esses principais documentos, né? Até o mais recente do Papa Francisco, que é a Fratelli Tutti, a Laudato Si, esses documentos que tratam de trabalho, mudanças climáticas, relacionamento, amor político, amizade social, enfim, esses temas, é urgente que as pessoas se abram para estudá-los, para compreender por que o posicionamento da igreja é esse e aquele. O próprio Papa Francisco, que muitas vezes é tão desqualificado, as pessoas têm criticado abertamente. Tem gente que se sente mais católico do que o próprio Papa, isso é preocupante. Né? Acha que sabe mais do que ele, né? E simplesmente condena sem saber por que ele está se posicionando assim, dessa forma e não de outra. Enfim, então eu destaco a importância, a necessidade hoje das pessoas estudarem a doutrina social da igreja também. Padre, nós temos o quadro aqui, Fato ou Fake. Ok. O senhor já conhece, né? O senhor Sim. acompanha. Mas antes disso, eu quero falar sobre os patrocinadores desse episódio, que é as camisetas Templo Vivo. Inclusive, quero te presentear com esse moletom obrigado. aqui, que é o que eu estou usando. Vou mostrar aqui para a câmera, com essa frase do Padre Pio. É preciso amar e nada mais. Então, no inverno, já está ali com o seu moletom. E também a empresa Alofone, que patrocina também esse episódio. E aqui embaixo você tem o perfil do Instagram da Alofone. A empresa Alofone, ela pode te ajudar quando você precisar comprar um aparelho celular, ou a manutenção do seu aparelho, e também aparelhos. Por exemplo, eu recentemente comprei uma caixa de som da JBL muito boa lá na Alofone, também super recomendo para você. Então, sempre que você precisar de alguma assistência aqui em Marília, você pode acionar a Alofone, e o perfil do Instagram está aqui. Vale a pena você seguir, acompanhar algumas promoções, e com certeza você vai de alguma forma ajudar as empresas que colaboram, que investem na evangelização. Então, segue lá a Alofone e acompanhe também o que essa empresa pode te ajudar. Combinado? Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores desse episódio. Quadro Fato ou Fake. Eu vou então fazer essas afirmações e o senhor vai nos responder se é fato ou se é fake, hein, padre? Sim. Vamos ver, então, como que vai ser a sua interação. Ok. A primeira é: os tempos são outros. Precisamos viver como se o pecado não existisse. Fato ou fake? Fake. Onde que eu mostro aqui, né? Pode ser? Pode ser. Fake. É fake. O Papa Pio XII já dizia que o maior pecado daquele século era justamente a perda do sentido de pecado. Francisco, há pouco tempo, retomou essa ideia também, de que o inferno existe. O evangelho dessa semana, de terça-feira, a porta é estreita, né? O caminho é apertado, tudo que vem fácil vai fácil, o que
custa muito, vale muito, o que não custa nada, não vale nada, então não tem almoço grátis. Uhum. Essa ideia, essa história de que, não, vale tudo, tá tudo certo, não é bem assim, Uhum. né? Então a corrupção não favorece nada a ninguém, o caminho fácil só leva à perdição. O que vem fácil, vai fácil. O que custa muito, vale muito. O que não custa nada, não vale nada. Então, tem situações na vida da gente que custa suor, lágrimas e sangue. Custou muito, então tem valor. Se não custou nada, não tem valor, né? Então, não é bem assim, né? O pecado existe e pecar é não amar, né? Pecar é errar o alvo. Pecar é saber que aquilo não vai favorecer em nada, não vai promover em nada, não vai edificar em nada a minha vida, a vida do outro, e mesmo assim faz a escolha, né? Então é uma escolha torta, é uma escolha manca, né? Uhum. Então é fake, não é bem assim não. De que os tempos são outros, não é o vale Não tem tudo, pra não. onde Não, fugir. não. Fato ou fake? Não precisamos de religião para Oh, nada? meu Deus. Fake também. Fake. Vamos falar da importância da religião, né? O valor, então. Não sei se eu te falei, acho que não, mas a minha tese de doutorado foi sobre a história do ensino religioso no Brasil, né? E, na verdade, eu não pensava em pesquisar sobre isso. E surgiu de um insight que eu tive na sala de aula. Então, em 2017, eu tive a oportunidade, enquanto capelão das irmãs lá do Colégio Sagrado Coração de Jesus, eu fiquei 6 anos lá celebrando com elas diariamente a missa, né? No período em que eu fiquei, então, à frente da paróquia Rosa Mística, eu estive celebrando com as irmãs diariamente na capela com elas. E aí, em 2017, eu lecionei no colégio a disciplina de ensino religioso, né? E ali na sala de aula, com a meninada do 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, falando sobre o ensino religioso, numa perspectiva aberta, dialogal, ecumênica, eu tive então o insight, a ideia de que pronto, já sei o que vai ser o meu projeto de pesquisa em educação, né, para tentar o doutorado lá na Unesp. E aí eu estudei a história do ensino religioso no Brasil. E a pesquisa me ajudou justamente a entender a importância da presença da religiosidade. O nosso povo é cristão, é religioso, mas é de outras denominações também que devem ser respeitadas. Então, o diálogo interreligioso, o respeito às inúmeras denominações e o respeito também, como eu citei há pouco, lá na minha experiência estudando na Universidade Estadual, com relação àqueles que não professam fé nenhuma, mas que são cidadãos também, e que democraticamente podem expressar a sua fé. Veja bem, expressar o seu posicionamento, desde que não tenha desrespeito. Aí que está. Né? Desde que a gente consiga dialogar, mesmo pensando diferente, mesmo professando uma fé diferente, isso é democracia. Né? Isso é vida comum, isso é diálogo. Posso não concordar com nada do que você está dizendo, mas tenho que garantir que você defenda até o último instante aquilo que você professa, aquilo que você defende. E a religião entra justamente nessa importância, assim, que ajudam as pessoas a ter o contato com o transcendente. Nós que somos homens de igreja entendemos que a vida não é só isso aqui. Imagina acordar cedo, pagar boleto e encontrar com o chefe xarope. A conta não fecha. Exato. A vida não pode ser só isso. Né? Então nós caminhamos aqui vivendo essa experiência, essa aventura que nós chamamos de vida, mas o nosso olhar está lá no céu. Nós buscamos algo para além desse mundo, né? Essa é a ideia então de transcendência. Vivemos na imanência, mas buscamos a transcendência, né? Não junteis tesouros nesta terra. Acho que foi o evangelho de sexta-feira passada, né? Busquem então tesouros no céu, né? A importância da religião para ajudar as pessoas então nesse processo de uma vivência, sim, aí mais humana, mais democrática, mais aberta, mais respeitosa. Uma religião que não me torna mais humano tem algo de errado.
Uma religião que me faz entrar com um discurso de ódio, uma religião que me faz desconsiderar o outro pela maneira dele de pensar, pela maneira dele de se posicionar politicamente, pela maneira dele de ser no mundo, eu penso que tem algo de errado. Uma religião que me ajuda, assim, a me sensibilizar com alguém que necessita de algo mais do que eu, aí eu penso que estamos no caminho certo. Muito bom. Padre, nós vamos estrear aqui um novo quadro no nosso episódio, que é o quadro Te Stalkeei. O que significa? Significa que eu fui fuçar no seu Instagram e o pessoal vai ver aqui na tela algumas publicações. E eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre essas publicações. Tá bem. Então, a primeira publicação que nós estamos vendo é uma publicação que o senhor diz assim: rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Por que o senhor publicou isso? Nós temos uma facilidade muito grande, Gil, de apontar o dedo para as pessoas, julgá-las e condená-las. Muitas vezes a gente julga e já dá logo a condenação, já dá logo o veredito, né? Fulano é isso, por conta às vezes de um erro que ele cometeu. Você já percebeu que parece que tudo que é ex não presta? Ex-marido, ex-jogador, ex-professor, ex-padre, as pessoas rotulam, né? As pessoas, por isso, talvez por um ex ou porque cometeu aquele erro, as pessoas não são os erros delas, as pessoas são as pessoas. As atitudes delas, virtuosas ou viciosas, isso é uma outra coisa, está num outro patamar, né? Numa outra situação. Então os rótulos são para as coisas e não para as pessoas. Rotulemos menos, amemos mais. Como é que é a frase aí de São Padre Pio? É preciso amar. Amar e nada mais. Santa Teresa de Calcutá dizia: nós devemos amar a todas as pessoas. Algumas porque merecem o nosso amor. Outras porque precisam dele. Algumas merecem, claro, porque vão retribuir, porque nos são queridas, porque vão nos convidar para almoçar, para jantar, vão nos dar presente. Essas nós amamos com muita facilidade. Isso está no Evangelho também, né? Outras precisam do nosso amor. Não vão retribuir, mas talvez só tenham a nossa oportunidade, aquela ocasião ali, para experimentar de alguma forma que nós temos para oferecer. Um sorriso, um abraço, perguntar o nome, né? Ou uma marmita numa madrugada, um chá quente, um chocolate quente que o pessoal vai distribuir, sei lá qual ocasião, né? Um abraço, um cobertor, uma mensagem de: oi, tudo bem? Lembrei de você, ou estou rezando por você, olha, você não está sozinho. Então, há situações da vida de que eu não tenho a solução para o seu problema, mas estamos juntos. Uhum. Eu não tenho a cura para a sua doença, mas conta comigo. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar a sua dívida, mas se você quiser, eu estou aqui. Então, é nesse sentido. Sim, né? e quantas vezes nós, por nos permitirmos ir além, né, das aparências, a gente se surpreendeu a conhecer alguém, a conhecer aquela história, né? É a o que o vida Papa nos Francisco surpreende. tem chamado de cultura do encontro. Fratelli Tutti, cito aqui um documento que vale muito, muito a pena a leitura. Nos 8 capítulos a Fratelli Tutti, que significa todos os irmãos, o Papa Francisco insiste: diante de uma cultura da indiferença, eu proponho a cultura do encontro. E ele citou o poeta brasileiro, o compositor brasileiro Vinícius de Moraes, dizendo, num trechinho do seu poema: a vida é a arte do encontro, por mais que existam tantos desencontros nessa vida. E é claro que o Papa foi criticado por ele ter citado um poeta brasileiro que não é teólogo, que acho que nem católico era, né? Mas enfim, ele citou um poeta: a vida é a arte do encontro, por mais que existam tantos desencontros nessa vida. E falando em citações, vou citar, achei um post aqui, Elis Regina. Sim, Belchior, né? Sim, ela Belchior canta, e ela canta. Foi O senhor eternizado publicou isso. a música e embaixo a frase do compositor Belchior. Sim. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O que te motivou a essa publicação? Eu falei brevemente no início da nossa conversa das raízes lá de casa. Nós sofremos bastante por conta de alguns vícios.
E hoje, fazendo terapia, mergulhando em mim mesmo, eu consigo chegar assim à conclusão de que os vícios que os meus pais tinham faziam deles muito mais vítimas do que vilãos. É claro que foi necessário um período longo de terapia, de trabalho, de esforço, oração, para conseguir chegar nessa compreensão e de ter cuidado deles da melhor forma possível. Os dois já são falecidos, né? Com todo o carinho do mundo, o que estava ao nosso alcance, né? Para que a gente não reproduza alguns erros. Essa história de que filho de peixe é peixe não é bem assim. Não, eu entendo que a gente pode sempre ser uma versão melhorada, né? É claro que às vezes é uma versão mais ampliada, é uma versão, enfim, com outros vícios, mas não com aqueles mesmos. Isso para mim é claríssimo, assim, eu não tenho dúvida de que fazer a diferença no mundo é não repetir alguns erros, né? Procurar corrigir outras questões que nós trazemos numa herança assim, genética, que nós carregamos porque somos frutos de um meio, né? Somos criados dentro de um ambiente, de um espaço, e ali são incutidas diariamente na nossa cabeça uma forma de ser. E que às vezes é desrespeitosa, às vezes é machista, às vezes é sexista, às vezes é etarista, e que não devem ser reproduzidas. E leva um tempo. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e percebendo que há outras maneiras de nos portar no mundo e de sermos mais empáticos, compreensivos, abertos, né? Acolhedores. Eu acho que se o mundo vivesse assim, certamente não haveriam guerras, conflitos, essa confusão toda que parece que está voltando a ter aí. Negação de ciência. Meu Deus do céu, tem gente levantando placa contra a vacina, sendo que foi vacinada a vida inteira. Não dá para dialogar com isso. Não dá para apoiar. Olha, a Terra é redonda, viu? A ciência já mostrou, já provou isso. Então é importante que se diga, alguns erros do passado não devem ser reproduzidos, devem ser corrigidos, devem ser superados. E tem que ser dito essas coisas, penso eu, né? Sim. Padre, nós vamos encerrar o nosso episódio com o quadro Confessionário Kolbe Cash. Confessionário. E o senhor que atende muitos em confessionário, agora vai para essa nossa dinâmica para a gente concluir esse episódio que foi muito bom, com muito conteúdo para a gente. Então, pronto para o confessionário? Vamos tentar. Um sonho realizado é? Olha, pode ser 2? Pode. A construção da igreja, que eu já disse que foi o principal desafio da minha vida, e o mais recente, o ano passado, a defesa do doutorado, né? Quem já fez essa experiência de entrar no mestrado, no doutorado, a construção de uma tese, chega um determinado momento que é desumanizador. Você consegue, você conclui, você apresenta, você defende. E aí o que sobra de você, você usa depois para trabalhar, para divulgar, né? Para contribuir com a ciência. Mas é extenuante, é um trabalho assim. E aí, vez ou outra, você acaba sendo acometido da tal da síndrome do impostor. Você escreve aquilo e fala, não tá bom, se amassa e joga fora. É difícil alguém que está no processo de escrita e acabe não passando por isso, né? Enfim, então, para dizer que um sonho realizado foi a conclusão do doutorado, sim, também. Um sonho que pretende realizar? Aqui vai desde a utopia, que eu sonho um mundo onde ninguém passe fome, né? Onde não exista feminicídio, onde não exista guerra, algo assim mais próximo da gente, né? Meu pai era músico, eu aprendi um pouquinho de música com ele era professor de violão, né? Eu aprendi um pouquinho de violão com ele. E eu tô faz um tempo já querendo voltar a estudar música. Eu vou chamar isso de sonho, porque já era para eu ter feito, e eu já tô com 38 e ainda não fiz. É claro que ainda tem muito tempo pela frente, se Deus quiser. Amém. Mas eu quero realizar esse sonho, aprender teoria musical, né? Gosto muito de? Eu gosto de ler, muito de ler. Eu leio de tudo, tudo me chama atenção, eu sou um curioso.
O maior milagre que Deus fez em mim. Ele me deu a vida, né? Nossa, é o maior milagre, eu agradeço todo dia por isso. O maior milagre que Deus fez ou faz através de mim. A Eucaristia que eu celebro, mas não tenha dúvida. Um instrumento tão desafinado como eu, como se fala, um cano enferrujado, Deus tinha tantas outras pessoas aí com currículo tão bom para escolher, e chamou a mim, então é um milagre. O meu hobby é? Estudar. Vai nessa linha de ler, estudar, pesquisar. Eu fuço, eu sou curioso, eu quero saber das coisas. Tenho medo de? Tenho medo de não viver bem, tenho medo de não conhecer os lugares que eu tenho vontade, tenho medo de não ler os livros que eu compro e que não dê tempo, talvez, porque eu compro tanto e não dou conta de ler. Né? É um medo, digamos. Sim. Minha música preferida? Olha, Canção dos Imperfeitos, do Padre Zezinho. Em algum tempo atrás ela foi regravada pelo Padre Fábio de Mello, que é de onde eu tiro o meu lema de vida. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz. Assim sou eu. Tem um trechinho ali nessa música que eu conheci quando ainda era um jovem lá em Tupã, trabalhando com o movimento estudantil, e a campanha da fraternidade aquele ano era vida sim, drogas não. E aí foi a equipe da igreja lá na escola divulgar a campanha da fraternidade, fez uma campanha contra as drogas. E eu me empolguei com aquilo, entrei na equipe e ajudei a divulgar. E aí num determinado momento, entre uma palestra e outra, a gente colocava essa música. E desde aquela época, eu tinha 13, 14 anos, 15, não sei. Olha só. Eu trago comigo essa música, vale a pena. Canção dos Imperfeitos, do Padre Zezinho. Vou ouvir, não conheço. Vale a pena. Não vivo sem? Não vivo sem água, né? Não vivo sem comida, não vivo sem dormir bem. Isso é básico. Eu não sei se você esperava uma resposta mais inteligente, mas... Não vivemos, compartilhamos Justo, essa resposta. Claro. Uma passagem bíblica que marca a sua vida. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Eu creio nisso. É o que sustenta a minha vida, minha caminhada, meu ministério, meus sonhos, né? É porque ele vive que eu posso então continuar acreditando que tem jeito, tem solução, tem um caminho, tem escolha. João 3,16. Um esporte preferido? Eu gosto de handball. Eu jogava e até hoje Imaginei. Eu procuro, assisto, pesquiso, como se eu ainda tivesse o joelho, mas eu ainda eu pesquiso sobre. O senhor tem um santo de devoção? Tenho vários. Gosto muito de Santa Teresa de Calcutá, gosto muito de Santa Dulce dos Pobres, gosto muito de Santo Inácio de Loyola, por isso eu quase fui jesuíta. Admiro Santa Teresinha do Menino Jesus, aí vai longe, tem uma santaiada aí, eu gosto muito. Invoca a intercessão de Maria, especialmente quando? Quando eu acordo, logo cedo, opa. Já começa bem. Já logo, vem Espírito Santo, me ajuda, sozinho eu não dou conta, Virgem Maria, né, me ajuda, tal. São pedidos aí que já logo abriu o olho, acordou, já começa pedindo. Quem te inspira? Muita gente, alguns nem cristãos, nem católicos, mas algumas pessoas que passaram pela minha vida. Um nome assim que foram, você destacaria? Muitas mulheres, minha mãe, pessoas que eu leio, que eu assisto, que eu acompanho, que eu pesquiso sobre, porque tem uma trajetória de vida. Tem alguns professores que marcaram a minha vida, a minha história. Alguns padres, né? Sim. Para mim, o céu é? O céu é uma promessa, né? Eu continuo acreditando nela o tempo todo, é isso que eu busco. Deus caprichou quando criou? O mundo, a natureza, essa aquarela, essa diversidade de dons, de riquezas, né? Enfim, ele caprichou do começo ao fim. Quando chegar no céu, vou olhar para Jesus e... Eu vou agradecer muito. Nossa, eu vou dar um abraço apertado e não vou querer largar tão cedo. De tudo que Deus criou, de tudo que Deus sabe sobre você, do que mais Ele gosta? Olha, eu vou dizer a palavra perseverança.
Alguns chamam de persistência. É claro que os críticos vão dizer que é teimosia, né? Mas é a persistência no sentido de perseverança, obstinação, né? Eu não desisto fácil, não, eu corro atrás, né? Se eu ponho uma coisa na cabeça, se eu tenho um projeto, se eu sou desafiado, Vai até o fim. enquanto eu não realizo, eu corro atrás. E para quem está vendo esse episódio, daqui 200 anos, será que chegamos Se até lá? Deus quiser, ué, tomara. Quem foi o Padre Danilo? O Padre Danilo foi um sonhador, dependendo do ponto de vista, um sobrevivente. O Padre Danilo foi alguém que levantou muito mais perguntas, questões, do que encontrou respostas. Como um filósofo razoável, meia boca que eu tento ser, eu coloco questões o tempo todo para mim mesmo, para Deus. Não é problema questionar a Deus, pelo contrário, Ele nos deu essa capacidade. Então, um questionador, um sobrevivente, um sonhador, mais ou menos por aí. Muito bom. Padre, agradeço a sua participação nesse episódio. Foi muito bom poder aprender mais com o senhor. O senhor traz assim um conhecimento maravilhoso para a nossa caminhada. Sua história de vida também bastante inspiradora. Agradeço sua generosidade por estar aqui. Eu que agradeço. Parabéns, né, pelo podcast. Eu acompanho, né, todos os episódios, já assisti os que passaram por aqui, agradeço o privilégio de ter essa oportunidade também e rogo a Deus que o projeto continue crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo aí. Parabéns para você pela iniciativa, pelo trabalho. Deus te abençoe e abençoe a sua missão também. Amém. Agradeço também a você que acompanhou até o fim. Lembre-se, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. E também agradeço aos patrocinadores, Camisetas Templo Vivo e a Alofone também. E nós encerramos então com a bênção, pode ser? Pode, claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Valeu. Agradeço.